Esse mês, nós estamos dando ênfase nas mensagens, ensinos da igreja, sobre viver por princípios. Imagino que todos nós temos princípios, bons ou ruins. Um exemplo de um princípio ruim que talvez alguns aqui ainda carreguem: eu não levo desaforo para casa. É um princípio de vida. O princípio oposto a esse, da Bíblia, diz assim: a resposta é dura, suscita, mas abranda, aplaca o furor. Então, a gente está dando uma estudada na vida de Davi para olhar alguns princípios que fizeram, com certeza, a diferença na vida desse personagem tão marcante, não só da vida de Israel, mas um personagem que faz parte do próprio plano de redenção dos seres humanos, né? Porque a partir da linhagem, ou por meio da linhagem nele, é que Jesus Cristo chega ao mundo. A importância de Davi é tão grande, esse plano da redenção, que um dos títulos de Jesus era Jesus, filho de Davi. Nós começamos a olhar a vida de Davi no domingo passado, olhando qual foi o principal ponto que fez diferença, que é colocado como um marco na vida de Davi. E quando o escritor de Samuel, provavelmente o mesmo Samuel, apresenta Davi, a ênfase dada na vida de Davi é sua unção. Que tudo no sentido para ele chegar aonde chegou, ser quem ele foi, rei de Israel. O marco determinante para a vida dele foi quando, naturalmente, Deus o escolheu e mandou o seu profeta ungí-lo. E nós falamos na semana passada sobre a diferença entre a unção de Davi e outros homens e mulheres de Deus que eram ungidos, quando nós chamamos de Antigo Testamento, para a unção do Novo Testamento. Isso é importante a gente compreender. Todas as menções citadas no Antigo Testamento de unção nunca se refere ao trabalho do Espírito Santo de regeneração do coração do ser humano. Sempre refere-se ao trabalho do Espírito Santo de capacitar o indivíduo para a realização de um serviço específico para Deus. Seja por meio do sumo sacerdote, ou seja por meio do próprio cargo e ofício de rei. Eles eram ungidos para desempenho daquele serviço. Não tem a ver com salvação, e sim com serviço. Mas Davi, quando foi ungido, não é que ali ele foi salvo. Não, ali ele foi ungido para ser o rei, ou o próximo rei, o futuro rei de Israel, e Deus colocou a bênção dele, a mão dele sobre a vida de Davi. E como princípio de unção de Deus na vida de cada cristão, para nós que vivemos na nova aliança, essa unção de Deus na vida de cada cristão
se deu no processo ou no ato de regeneração, no momento em que cada ser humano, no caso especificamente você e eu, aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E, apesar de diferenças de cristão para cristão, mas se um cristão genuíno, apesar dos altos e baixos da vida, o selo de Deus é o marco mais importante na vida da gente. É o marco mais importante. É a partir daí que tudo começa. Esses dias eu estava conversando com alguém, lá em casa, e falando sobre bebida alcoólica, cerveja, uma delas. E eu falei assim, faz 23 anos que eu não toco bebida alcoólica, cerveja ou qualquer outra. A última vez foi na Expo Acre de 95, aqui em Rio Branco. Ouvindo só para contrariar. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Que liberdade maluca é essa, né? Mas por que eu não ingeri mais bebida alcoólica a partir dessa data? Porque a partir dessa data eu fui selado com o Santo Espírito de Deus. Eu não estou falando que nem para mim, nem para você, não é que a gente não peque mais, não é isso. Mas esse marco, essa unção, faz diferença na vida de todo e qualquer ser humano. Hoje a história que nós iremos olhar sobre Davi, eu creio que é uma das histórias talvez mais conhecidas de toda a Bíblia. Ateu sabe, crônicos esportivos sabem, crônicos da política sabem a história de Davi e Golias. Todo mundo sabe. Eu até pensei em escolher aqui, por exemplo, uns 5 irmãos para me contarem essa história. Eu estava pensando em escolher Helenice, a Vanessa, brincadeira, para contar aqui a história para a gente. Mas a gente conhece. Eu, por várias vezes, contei essa história, por exemplo, os meus filhos, antes deles dormirem. Possivelmente você fez isso, ou você que tem criança pequena, deve ou faz isso, contar a história de Davi e Golias. É uma história muito conhecida. Vamos então relembrar essa história, como é que tudo começa nessa história. Israel entra em guerra com os filisteus, ou os filisteus entram em guerra com Israel. Se preparam para a batalha. A partir do capítulo 17, do versículo 1, fala que os filisteus já estavam em território israelense. Vieram para um canto. As tropas de Saul de Israel vieram para outro lugar. Tudo em Judá. Ficaram aqui, Israel no monte. Os filisteus no outro monte. E entre eles um vale, aonde possivelmente aconteceria e aconteceu a guerra. Dentre os soldados filisteus, havia um duelista chamado Golias. Um gigante. Eu não gosto nem de falar de gigante, eu me lembro da Bélgica. Mas eles eram bem maiores que os belgas. Golias tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Algumas medidas de um côvado, numa linguagem moderna para a gente, alguns estudiosos acreditam que o côvado era exatamente meio metro. Só que meio metro é relativo, né? Depende do tamanho do braço de cada um. Em linhas gerais, um côvado dava em média 45 centímetros. Vezes 6 vai dar 2,70 de metro. Mas ainda tinha um
palmo. Então Golias deveria daí 2,80 para 3 metros, era a altura de Golias. Mas ele não era só alto assim que nem o Fábio. Sarado. Um guerreiro. Um guerreiro. A partir do versículo 3, começa a falar sobre ele até o 7. Eu acredito que muitos de nós não suportaria carregar o peso das armas de Golias. E Golias vinha todo dia. Ficava no vale e gritava: se aí tem homem, pode vir. Quando olhava para o tamanho do homem, os judeus diziam: vou não. Minha mãe não deixa não. No Rio não. E aquilo se repetia. Davi, e o pacto era: se eu perder a batalha, perdemos a guerra. Não morre mais ninguém. Agora, se a gente ganhar, se eu ganhar, a gente ganha a guerra. Um desses dias, Davi vem, lembra que Davi termina a história lá do capítulo 16, Davi no palácio, tocando umas flautinhas para Saul, por causa dos problemas emocionais que Saul tinha. O pai de Davi tinha mandado 3 dos filhos para a guerra, os 3 mais velhos. E pede para Davi pegar lá uma feira, fazer uma feira. Meu filho, vai aqui no Araújo Mix, compra umas coisinhas e leve para os seus irmãos e para Saul que está na guerra. Então Davi pega lá uns queijos, um vinho, uns pães, e vem para entregar, para trazer para os soldados que estão na guerra. Quando Davi chega na guerra, ele começa a ouvir o desafio do gigante, do Golias. E aí, irmãos, Davi fica furioso e faz mais ou menos a seguinte pergunta: quem esse cara pensa que é? Quem que esse cara pensa que é? E aí alguns dos soldados falam para Davi: o rei Saul falou que quem o vencer vai receber isenção de impostos. Eu pensei: se isso fosse no Brasil, meu Deus. Vai poder casar com a filha do rei, e o rei ainda vai lhe dar muitas riquezas. Se fosse no Brasil, só bastaria a isenção de impostos. Nós já estaríamos bem de vida. E aí, quando os irmãos de Davi ouvem que Davi está querendo saber o que o filisteu está dizendo, começam a atacar Davi. Davi diz: o que foi que eu fiz? O ponto é que Davi chega para Saul e se candidata para ir para lutar com o filisteu. Eu vou batalhar com esse cara. E Saul diz: não, meu filho, você é um cara corajoso, mas dá não. Você é um jovem e esse cara tem uma experiência enorme. É um guerreiro, né, de experiência. Não vai não, você não vai não. Davi disse: eu vou. E Davi então preparou-se, foi para o duelo com o filisteu, matou o filisteu, tirou a cabeça do filisteu, pegou as armas e venceu a guerra ou o duelo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você iria lutar com o filisteu se fosse você? Você iria? Se o gigante te desafiasse lá, um cara experiente, quase 3 metros de altura, o braço dele mais grosso do que a sua coxa, você iria? Se ele gritasse para você: venha, você quer que você responderia? Vou não. A mamãe não deixa não. Você iria para... Gente, quando a gente olha uma história como essa, se a gente parar para pensar assim, hoje, se Davi morre, o que é que nós diríamos? É doido. O que é
que pode? Um homem de 1,80 m, suponhamos que Davi tivesse essa altura, como é que pode guerrear com um camarada que tem quase 3 metros de altura? Um cara experiente, guerreiro, treinado, experiente em batalhar com um homem que, menino, está saindo das fraldas. Agora, vamos olhar agora, meus irmãos, para todo esse cenário que cerca a vida de Davi. Lembra que no capítulo 16, Davi é ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. O Espírito de Deus se apossa de Davi. E ainda no capítulo 16, Samuel deixa o cenário pronto. Davi já é chamado para servir no palácio. Vá lá. O rei está precisando de você. Está precisando dos seus dons musicais. Vá lá. A primeira parte. O rei precisa estar no palácio. Mas a segunda parte do cenário é que os reis daquele período não era que nem os presidentes de hoje, que eles assinam que uma guerra vai começar, mas eles não vão para a guerra. Naquele período, os reis, eles eram o primeiro a irem para a guerra. Geralmente, todos os reis eram excelentes guerreiros. Então, Davi precisava experimentar a guerra. E olha que guerra. Lutar com o filisteu. Lutar com esse homem. Ao perguntar isso para você, que eu vou perguntar, é fácil você responder. Quem levantou Golias para lutar com Davi? Quem? Quem foi? Deus. Mas se você fosse Davi, ou se eu fosse Davi, você teria essa certeza? Eu sei lá quem foi que trouxe esse bicho aí. Será que você não pensaria o que eu não pensaria assim? Senhor, eu não vou não, porque o Senhor me ungiu para ser rei. Eu vou morrer, não vou ser rei. Mas Deus preparou aquele momento. Deus preparou o cenário, primeiro, para Davi estar no palácio, segundo, para Davi ser um herói de guerra, e para os holofotes começarem a ser virados para Davi. E esse momento é tão importante para Davi, porque logo em seguida, quando Saul desperta o ciúme dele por Davi, começa por causa das musiquinhas das mulheres. Saul matou os seus milhares. Davi os seus 10 milhares. Saul era parecido com o Neymar e disse, não, eu tenho que ser o mais importante. Eu preciso estar no centro das atenções, não esse Davi. Então, meus irmãos, o inimigo de Israel, Golias, os filisteus, a guerra, Deus colocou diante de Davi, para que por meio desse evento, Davi fosse notado, fosse percebido que havia alguém em quem Deus tinha colocado as mãos, para que fosse o sucessor de Saul, o rei ungido do Senhor. Mas, queridos irmãos, qual é o aprendizado que extraímos de uma história tão conhecida? Quais os princípios ensinados aqui pela vida de Davi, que a gente possa aplicar também na vida da gente? O que você olha para esse evento da vida de Davi? O que você consegue ver que você pode extrair para absorver, para colocar também na sua vida? Irmãos, o primeiro princípio que está na vida de Davi, aqui nessa história, é coragem. Coragem. Davi era um homem de coragem. Enfrentar um inimigo com quase 3 metros de altura, um homem treinado para a guerra, um guerreiro experiente, enfrentar um homem que talvez de 18, 20 anos, se Davi tivesse já essa idade, não é para qualquer um. Davi tinha coragem, Davi era um homem de coragem, mas preste bem atenção, Davi tinha coragem para guerrear as batalhas do Senhor.
Hoje é uma palavra, coragem, que tem sido, quando eu digo hoje, os últimos anos, tem sido muito, muito enfatizado. Hoje, no mundo da psicologia, dos terapeutas, a palavra que substitui coragem é saúde ou inteligência emocional. É pedido de todas as pessoas essa inteligência emocional, não só a coragem, mas ter sob controle as nossas emoções. E o medo é uma delas, que é o oposto da coragem. Davi, irmãos, tinha essa coragem, era um homem de coragem. Mas aonde estava essa coragem? Porque eu já vi homens brabos. Talvez a gente pense que coragem é ser irracional. O meu pai me conta que o meu avô materno, que eu não o conheci, quando eu nasci, ele já havia falecido. Por 2 vezes o meu pai o encontrou com outro homem, eles amarrando as camisas para se esfaquearem. Os homens daquele período, para provar que um era mais homem do que o outro, geralmente eles não brigavam no tapa. Eles se desafiavam, como Golias aqui desafiou. As camisas daquele período era camisa de... A maioria dos homens usava camisa de botão. Então eles amarravam as camisas, amarravam a camisa a ponta na outra, assim meu pai me conta, cada um com a peixeira na mão, para se esfaquearem. E se a gente não entender o que é coragem, sobretudo à luz da Bíblia, a gente pode achar que isso é coragem. Isso não é coragem, irmãos. Uma outra coisa que eu quero lhe dizer é que coragem também não é ausência de medo. Vamos olhar aqui na história, onde estava a coragem de Davi. Observe o versículo 46 do capítulo 17. Capítulo 17, verso 46 diz, Davi falando, isso no duelo de palavras com o filisteu. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Desculpa, que eu vou voltar de novo. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. A coragem de Davi estava em quem? Em Deus. Davi sabia da desproporcionalidade da luta. E Davi confiava, acreditava que Deus o entregaria em suas mãos. Possivelmente, irmãos, essa crença de Davi, essa confiança de Davi, estava implícita na promessa que Deus tinha feito a Davi por meio de Samuel. Eu estou te ungindo porque você vai ser o próximo rei de Israel. E Davi possivelmente confiava nas promessas de Deus. E ele sabia que aquele gigante não era mais poderoso do que Deus. E ele iria ter a vitória. Quando, irmãos, nós falamos de coragem ou sobre saúde emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional, para nós, cristãos, a inteligência emocional, a coragem, não é uma opção. Para nós, é repetidas vezes nos dito. Deus fala para nós dizendo assim, não, complete, não temas. Não temas.
E quase que todas as vezes que aparece esse mandamento, não temas, por que nós não devemos temer? Qual é a resposta que vem em seguida? O que Deus diz em seguida? Porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. As últimas palavras de Jesus, relatadas por Mateus, para a igreja é: e eis que estou todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a saúde emocional, a coragem para nós, não é opcional, é um mandamento. Ontem, conversando um pouquinho com a Vângela, falei, irmão, tem coisas que eu tenho dificuldade de entender. O que a Bíblia nos pede em muitos momentos. E eu tenho dificuldade de entender essa frase, não temas. É um mandamento. Porque parece-me que o medo, ou os sentimentos, as emoções, parecem que muitas vezes não está sob o nosso controle. Não tem como a gente controlar. Então, no lugar de Deus falar para a gente, não temas, às vezes, em momentos, a minha compreensão é que Deus me invadisse, me enchesse com o Espírito de maneira tal que eu não sentisse medo. Mas a maneira que a Bíblia fala, irmãos, subentende-se que depende de nós, sim. É algo que está sobre a nossa responsabilidade. A coragem. E isso faz toda a diferença. Irmãos, estudos já foram feitos e resultados nos mostrados. Por exemplo, pessoas que lutam contra doenças que são doenças, digamos assim, mais perigosas do que outras. A maneira que as pessoas enfrentam a doença faz a diferença na vida delas, independente de religião que elas sigam. E quando eu digo isso a você, o resultado de uma pesquisa, e falo sobre coragem, eu não estou dizendo que eu consigo administrar o que eu estou ensinando a vocês. Mas se Deus nos diz, não temas, nós precisamos ter esse princípio da vida de Davi. Coragem, porque Davi diz para Golias, o Senhor é comigo. Nós precisamos de coragem, irmãos, porque a nossa vida é feita de batalhas e de guerras. Se a gente for pensar na vida, e aqui só tem os adultos, uma ou outra criança, eu imagino que todos vocês, todos nós, já enfrentamos batalhas enormes na vida. Sim ou não? A vida é cheia de batalhas. E nós precisamos de coragem, meus irmãos, para viver. Se a gente for pensar, meus irmãos, a maneira pela qual o nosso país se encontra, eu não vou nem falar do aspecto econômico, embora tenha a ver, mas do aspecto de criminalidade, a gente deixa de viver. Muito perigoso. E nós precisamos de coragem para enfrentar as adversidades que Deus vai colocar diante de nós, olhando com a ótica de Davi. Se a adversidade está aí, foi Deus que colocou. Mas Deus é comigo. Nós precisamos de coragem também, meus irmãos, para enfrentar as batalhas espirituais. O mês que antecedeu a esse, nós trabalhamos o princípio da santidade. E santidade, meus irmãos, nada mais é do que uma batalha de Deus contra o inimigo. Do Espírito de Deus dentro de nós, guerreando contra nós, o mundo e o diabo, que a gente seja mais parecido com Cristo. E você e eu precisamos ter coragem para enfrentar as batalhas espirituais. Permita-me fazer aqui uma aplicação da guerra, como estava acontecendo. Observe que quando a guerra começa, ou vai começar, os filisteus já estão em território israelense.
Eles não vão entrar. E a batalha espiritual que nós travamos, irmãos, nada mais é do que nesse território aqui, ó. Começa tudo aqui. O inimigo guerreia aqui. A gente vence ou perde a batalha aqui. E vencer a guerra é expulsar o inimigo daqui. Um santo do passado, Martinho Lutero, disse o seguinte: que eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninhos. Os passarinhos, na figura de Lutero, é o diabo, é os anjos, é os demônios. Nós não podemos impedir. Mas nessa batalha espiritual nós podemos impedir que eles façam ninhos, que eles armem trincheiras, que eles coloquem lá quartéis generais. Talvez que por isso Paulo diz assim: e eu levo cativo todo pensamento, destruindo fortalezas e sofisma, levando à submissão de Cristo. Coragem para enfrentar a vida. Coragem para enfrentar as batalhas de Deus e para vencer as batalhas que o Senhor colocar diante de nós. A segunda lição, irmãos, que Davi nos ensina, se encontra nos versículos 36 e 45 do capítulo 17. Observe. Davi dando o seu currículo para Saul. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Preste bem atenção nessa frase de Davi. Porque ele fez o quê? Golias afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 45, a última frase do verso, mais uma vez. O Deus dos exércitos de Israel... Não, é antes, desculpa. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, quando a gente olha o motivo pelo qual impulsiona Davi a guerrear com Golias, é porque ele afrontou os exércitos de Deus. E a gente pode imaginar que Golias estava blasfemando contra Deus e os anjos. Que Golias estaria dizendo que Deus não tinha poder. Que Deus não era ninguém. E Davi diz a ele: quem você pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? Mas quem é o exército? Olhe os versículos 8 a 10 do capítulo 17. Capítulo 17, os versos 8 a 10. Parou, isso Golias, tá? Clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Quem era os exércitos do Deus vivo que Golias afrontava? Quem era? Os soldados judeus. Golias não estava blasfemando exatamente contra Deus. Golias não estava blasfemando no sentido de dizer que os anjos de Deus não vinham interceder por Israel. Simplesmente Golias estava desafiando as tropas de Israel. Qual é o princípio aqui que Davi nos ensina, irmãos? Como nós tratamos o povo de Deus. Como nós vemos as pessoas que têm sobre si o nome cristãos. E mais especificamente, para nós hoje,
como nós tratamos a igreja de Deus. Durante o café da manhã, a gente estava ajudando lá os irmãos a servir. Apesar de alguns dizerem que eu não estava fazendo nada, mas eu estava trabalhando também. Só aquele encorajamento que a gente está lá perto dele já é muita coisa, né? E um dos irmãos falou assim, brincando no sentido de tinha acordado de madrugada para fazer bolo, estava até com a mão queimada, os braços queimados. Eu vou dizer só a primeira letra do nome dele. Marivan. Valeu o nome todo. E que estava fazendo aquilo porque estava fazendo para Deus. Você consegue entender isso? Que cada coisa, irmãos, que você faz a um irmão, você está fazendo, sabe para quem? Para Deus. Quando Jesus Cristo voltar para reinar, Mateus capítulo 25 diz que ele vai reunir as nações e vai separar como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aos cabritos e aos bodes ele vai dizer: afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E por que vocês vão para lá? Porque eu tive fome, estive nu. E aí as pessoas perguntam para ele: quando foi que nós tivemos com fome, com sede? E ele responde: cada vez que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, a mim. Mas tem o positivo: vinde, benditos de meu Pai. Porque estive fome e me destes de comer. Estive nu, estive preso. Irmãos, Davi nos ensina esse princípio há milhares de anos atrás. Davi vê as tropas de Israel como as tropas de Deus. Davi vê cada guerreiro de Israel, cada soldado de Israel como um soldado de Deus. Irmão, como é que você trata a igreja do Senhor? Eu não estou só me referindo a esta congregação local e visível. Eu estou me referindo à igreja de Cristo. Você sabia, irmãos, que a igreja, em todo o Novo Testamento, é chamada de o corpo de Cristo? Você sabia que a igreja, irmãos, é chamada de a noiva de Cristo? Você sabia, meu irmão, minha irmã, que a igreja é dito sobre ela assim: a quem eu redimi com o meu próprio sangue? Você sabia disso? E se você sabe disso, por que você trata com tanta vulgaridade a igreja de Cristo? A igreja de Cristo tem defeito, sim ou não? Tem. Tem muita coisa a ser trabalhada? Tem. Mas quem você pensa que é para tratar de maneira pejorativa a igreja? E talvez você faça parte da mesma. Não brinque, irmãos. Nunca brinque com a igreja do Senhor. Irmãos, Davi levava isso com tanta seriedade que por 2 vezes Davi teve a oportunidade durante a sua vida, e a partir do capítulo 18, quando Saul começa a tentar matar Davi, por 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul. E por que Davi não o mata? Qual era a frase que Davi dizia? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu para tocar em você, Cristiane? Em você, meu irmão Augusto? Em você, minha irmã Thelma? Para estar falando mal de você? Para estar ali, como é que eu digo? Lhe julgando. Quem sou eu e quem é você, meu irmão? Davi foi ungido como rei, e provavelmente Samuel disse a Davi: Deus tirou dele a unção de Saul e você vai ser o rei. Mas Davi nunca intentou mal ou fazer mal contra Saul, porque ele dizia: quem sou eu
para tocar no ungido do Senhor. E Davi dizia: Deus não terá como inocente aquele que tocar no seu ungido. Você e eu, meu irmão, somos ungido do Senhor. Amém? Somos ungido. O Espírito Santo habita em você e em mim. Aprenda isso com Davi. Aprenda a tratar de maneira honrosa, respeitosa ao povo de Deus. Quando Jesus Cristo aparece, ou fala com Saulo de Tarso, e Saulo de Tarso se converte, e Jesus fala assim para Saulo: Saulo, Saulo, por quê? Saulo perseguia Jesus? Sim ou não? De maneira indireta, não, porque ele perseguia a igreja. Mas olha como Jesus diz: por que você me persegue? Por que você me persegue, Saulo? Por que talvez você persiga, meu irmão, os teus irmãos em Cristo? Por que você, irmão, tem tanto, às vezes torce contra os teus irmãos em Cristo? Por que você não consegue ver as coisas boas que teus irmãos em Cristo possam fazer? Por que você não consegue ver Deus poder trabalhar por meio da vida dele? Irmãos, uma das frases que muito me incomoda é quando eu vejo um cristão dizer assim: eu prefiro voltar no ímpio do que num crente. Eu não entendo. Eu não entendo. E eu não estou pedindo voto para ninguém, tá? Mas na hora que eu acreditar, irmãos, que um descrente, que um ímpio pode ser, não estou falando de capacidade de governar, etc. Mas que eu possa acreditar que um ímpio é melhor de caráter do que um irmão em Cristo, preciso rever meus conceitos. Não depende não, irmã. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Não há como, irmãos. Não há como. Deus faz a diferença, sim. Porque na hora que eu não crer mais nisso, irmãos, eu não vou mais falar sobre isso. Terceiro princípio que Davi nos ensina, irmãos, é que a gente precisa lutar as batalhas de Deus com as armas que Deus nos treinou por meio da nossa vida. Quando Davi está indo para a batalha, Saul chega e dá a Davi as suas armas. E Davi coloca as armas de Saul, e parece-me que é bem semelhante àquele menino que poucas vezes calçou um sapato e ele vai estudar. Só que agora na escola ele precisa ir de sapato. Ele calça o sapato e vai para a escola. E quando termina a aula, a professora vê os alunos saindo e ela olha e diz: ei, alguém esqueceu o sapato. E aquele menino olha para os pés e percebe que aquele sapato é o sapato dele. Por que ele tirou? Porque ele estava incomodando. Ele não tinha costume de calçar sapato. É acostumado a andar descalço. Davi, quando coloca as armas de Saul, irmãos, não combina. Eu não sou daqueles pregadores que acreditam que Davi não sabia lutar ou não sabia guerrear. Deixa eu lhe dar um exemplo. Já vi muito pregador quando prega a história de Abraão e de Sara, que quando Abraão engravidou Sara, quantos anos Abraão tinha? 99, Sara tinha 89, que eles eram bem velhinhos e andavam de mulher. Não, irmão, não eram. Você sabe quantos anos Abraão viveu? 175 anos. Sara viveu cerca de 120
125, 130 anos. Sara era uma mulher que tudo indica que ela... Nem tudo indica. O texto diz que ela já havia passado o costume das mulheres. Ela possivelmente ela tinha entrado na menopausa. Por que a gente sabe disso? O texto diz, e no capítulo anterior diz que Sara ainda chamava a atenção dos homens na sua beleza. O rei levou ela para o harém dele. Davi não era um homem despreparado, não era um homem que não sabia lutar. Sabia sim, porque ele diz: eu já matei um leão e um urso. Mas ele matou um leão e um urso com quais armas? Com as dele ou com as de Saul? E quais eram as armas de Davi? Cajado de pastor, que era a profissão dele. E a sua, como é que dá o nome? A sua funda. Era isso que ele sabia fazer. Era assim que ele sabia guerrear. Irmãos, Deus nos fez de maneira ímpar. Cada um de nós é moldado, e a vida nos molda de uma maneira singular. Não é à toa que aqui nós temos inúmeras profissões. E nós não podemos querer enfrentar as nossas batalhas lutando com as armas dos outros. Lutando com as armas que Deus nos deu. A nossa experiência de vida. Foi assim que Davi lutou. Ele era acostumado a usar o cajado dele. Ele treinava para aquilo. Acostumado a usar o estilingue dele. E Deus lhe deu a vitória por meio das armas que Deus havia colocado nas suas mãos, que ele sabia usar. Nunca, irmãos, queira ser a outra pessoa. Nunca queira lutar com as armas das outras pessoas. Não que elas sejam ruins em si, mas pelo fato de você lutar da maneira pela qual Deus te moldou para você ser. Use as suas experiências de vida. Lembre das batalhas que Deus já lhe deu a vitória. Aqui Davi diz: olha, eu já matei um leão e um urso. Lute com as armas que Deus tem te dado. A quarta lição, irmãos: seja uma pessoa proativa. Davi, quando vê diante de si o gigante desafiando os judeus, Davi se dispõe a lutar com ele. Sabe, meus irmãos, a igreja precisa de pessoas também que tenham essa atitude, pessoas proativas, que veem o que tem para fazer e vão e fazem. E como isso é difícil para muita gente. Eu lembro, irmãos, que alguns anos atrás, a primeira igreja lá de Cruzeiro, não sei se hoje ainda é, mas os bancos eram de madeira. E um irmão tão amado, um senhor já de uma certa idade, pois domingo seguinte ele chegou para mim e dizia: pastor, naquele banco tem um preguinho que está... Saiu a cabeça do prego e está furando a minha calça. Ah, bom, irmão. E aí eu esqueci de resolver. Segunda vez a mesma coisa. Aí eu botei a mão no ombro dele. Fui lá na sala que tem ferramentas da igreja. Chute que eu peguei junto com ele. Um martelo. 2 pancadas. Faça, meu irmão. Não dá para fazer, sim ou não? Tem quanta coisa, irmão, que a gente pode fazer e a gente fica esperando que os outros façam. Na igreja não é diferente. Ah, pastor, a nossa igreja está precisando de mais calor humano, no sentido de receber. Faça, meu irmão. Ah, pastor, as pessoas estão saindo cedo demais do culto. Não saia. Ah, pastor, irmãos, faça a diferença. Seja uma pessoa proativa, que tenha a atitude de querer fazer e de fazer a diferença. Se disponha a fazer. Uma das frases que eu acho muito bonita no Antigo Testamento, e até no Novo também ela se repete, é quando Deus chama alguém para servi-lo e a pessoa responde: eis-me aqui. Irmãos, parece que para nós hoje, quando Deus nos chama, é quando a gente vê o que precisa ser feito. Davi
nos ensina que ser proativo faz diferença. Se Davi não se dispõe a lutar com Golias, ele não teria obtido essa parte do currículo dele. Quem é Davi? Matou Golias. Porque ele se dispôs a isso. E por último, meus irmãos, a última lição. Tudo que você fizer, aprenda isso com Davi. Queira esse lema para a sua vida. A Deus toda a glória. Olha o versículo 46 e 47 do capítulo 17. (46 e 47). Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Davi disse a Golias: eu vou lutar com você, eu vou matar você, eu vou tirar a sua cabeça, mas para quem vai ser a glória? A Deus. A Deus toda a glória. Nunca queira, irmãos, fazer, se dispor para fazer, e que as pessoas percebam que é você que está fazendo. Para Deus. A Deus toda a glória. Observe isso na vida de Davi. Davi nos ensina, irmãos, a termos coragem, sabendo que o Senhor é conosco. Davi nos ensina a maneira correta que devemos olhar para a igreja de Deus. Davi nos ensina a lutarmos com as nossas armas, porque cada um de nós tem, todos nós temos experiência de vida. Davi nos ensina, irmãos, a sermos pessoa proativa. E Davi nos ensina que nas batalhas da vida precisamos sempre entender que a Deus toda a glória. Busque isso. Aprenda isso. Que Deus coloque no nosso coração, irmãos, princípios tão valiosos, lições tão valiosas para as nossas vidas. Amém?